O livro de Juízes, capítulo 6, vai contar a história, narrar a história de um povo que naquele momento estava passando pelo Vale Sombra da Morte, onde por 7 anos eles estavam cativos pelos midianitas. E ali Deus vai achar graça diante dos olhos de um ser humano chamado Gideão. E ali o anjo vai aparecer para Gideão e vai dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Mas o que esse homem tem de qualidade? O que Deus achou nesse homem para que pudesse escolhê-lo? Gideão é um homem que ele é prudente, ele tem uma prudência sobre o seu caminho, onde ele já estava malhando trigo no lugar, era um lugar de malhar as uvas e não era de malhar trigo. Ali já era uma estratégia que ele estava usando. E muitas vezes nós precisamos ter estratégias dadas por Deus, porque o próprio Deus era na vida de Gideão. Mas a gente vai aprender aqui algumas qualidades de Gideão. Eu quero destacar uma qualidade dele. Ele nunca andou sem a direção de Deus. Ele nunca se posicionou sem Deus falar com ele. Em todo instante ele pedia sinais a Deus. Sinais, sinais, sinais. Aqui no versículo 17 diz: e se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que é tu que fala comigo. Não se aparte daqui até que eu traga bolos, asmos, um ênfase de farinha, carne. E ali ele pediu um sinal, não se aparte daqui. Primeiro sinal que Gideão pede. E nós não podemos viver sem uma resposta de Deus, tomar decisão, tomar posicionamento sem Deus falar conosco. Quantas pessoas, por se posicionar na sua vontade, nas suas emoções, erram muito em suas vidas, tomam prejuízos grandes e lá na frente olha para trás e fala: puxa vida, por que eu fiz aquela decisão? Por que eu tomei aquele posicionamento na minha vida? Deveria ter esperado, deveria ter ouvido a voz de Deus. Gideão não, falou: eu quero um sinal de que é tu que fala comigo. E assim foi. O anjo esperou e teve aquele sinal do anjo tocando o holocausto ali, o sacrifício, a oferta. E aí lambeu aquele fogo, então ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. Esse é o primeiro sinal que Gideão pede a Deus. O segundo sinal que Gideão pede a Deus está no versículo 36, que diz assim, e disse Gideão: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que vou pôr um novelo de lã na eira. Nós sabemos a história, ele colocou o novelo de lã sobre a eira e pediu que somente no novelo estivesse o orvalho da madrugada e ao redor tudo seco. E assim, mais um sinal ele pediu. E Deus fez. E não bastando 2 sinais, ele pede um terceiro sinal. Agora, se tem achado graça diante dos teus olhos, peço-te um sinal novamente, que agora o orvalho da madrugada estará ao redor e o velo estará seco. Terceiro sinal que Gideão pede a Deus. O quarto sinal vai estar no capítulo 7, versículo 10, que diz assim, esse ainda temes descer, aqui já é Deus falando com ele, porque ele ainda temia algo. Aí Deus fala com ele: desce que eu te darei outro sinal. Olha que coisa linda. Gideão foi guiado por Deus, instruído por Deus em todo o tempo ali, direcionado por sinais, por resposta que ele adquiria, que Deus lhe dava pelas suas perguntas. Não pode ser assim diferente na nossa vida. Todas as nossas decisões, nossos planos, nossos projetos, nossos propósitos, temos que estar guiado por Deus. Temos que pedir a resposta de Deus, porque nem sempre as respostas que temos é a resposta de Deus. Nem sempre os planos de Deus são os nossos planos. Nem sempre os caminhos de Deus são os nossos caminhos. Mas nós precisamos nos encaixar, nos moldar, nos modelar ao plano de Deus, ao caminho de Deus, às bênçãos de Deus. Nós precisamos ser modelados pela palavra de Deus. Assim, como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na fé do Filho de Deus. É assim, meus amados, minhas amadas, nós precisamos sempre andar
dentro da palavra, de uma resposta de Deus para a nossa vida. Se preciso for, pede confirmação para tomar uma decisão, para fazer algo na sua vida, peça confirmação, porque todo aquele e toda aquela que está guiado por Deus, guiado pela palavra, não se decepcionará lá na frente. E eu tenho um ensinamento que eu digo na igreja: o que você faz hoje, analisa isso, a consequência dessa ação hoje, daqui 1 ano, daqui 2, como será o resultado? Tem certeza? Tem paz? Tem a resposta de Deus? Então faça. Mas não tem? Tem dúvida? Tem temor? Não faça. Fica onde está. O tempo de Deus não é o teu. O meu tempo não é o tempo de Deus, mas o tempo de Deus é bom para a nossa vida. É bom para a tua vida. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, que essa palavra fale forte ao teu coração. Talvez você está decidindo tomar algo, um posicionamento na sua vida, então ouça primeiro a resposta de Deus para que você vá. Deus abençoe.